Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e nós vamos falar agora sobre um caso indecente e imoral, porque se esse caso não é ilegal, é pelo menos imoral e vem acontecendo dentro do STF, envolvendo os pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Exatamente. Os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes têm sido analisados de uma forma um tanto quanto duvidosa. Essa notícia foi sugerida pelo senhor Álvaro de Guarulhos. Muito obrigado, seu Álvaro, por ser inscrito aqui no canal e ter enviado essa notícia para a gente comentar aqui hoje, que é uma notícia grave que envolve os advogados da União, né? Aqueles que analisam os pedidos de impeachment de ministros do STF. Então, para você que não sabe, os pedidos de impeachment são enviados para o presidente do Senado, no caso o tal do Rodrigo Pacheco. Ele pega esses pedidos de impeachment e encaminha esses pedidos para os advogados da União darem o seu parecer técnico sobre a viabilidade do pedido de impeachment, né? Para saber se está tudo correndo direitinho, se tecnicamente está tudo bem estruturado, se existem as provas contra o determinado ministro. E no caso a gente sabe que o Alexandre de Moraes é recordista em pedidos de impeachment dentro do STF. Pois bem, acontece que o advogado-geral do Senado, que emite pareceres contra os ministros do STF para sofrerem impeachment, no caso o Alexandre de Moraes, né? Existe um advogado em particular que é fundador de um escritório de advocacia que presta serviço para empresas com processos no STF. Muito legal, né, meus amigos? Acontece que quem avalia esses pedidos de impeachment dos ministros são os advogados que trabalham no setor de análise técnica e jurídica do Senado. E esse sujeito tem o seu próprio escritório que presta serviços para empresas que têm processo dentro do STF. O nome desse escritório de advocacia é LAFV Advogados, que fica coincidentemente dentro de Brasília. Esse escritório presta serviços para empresas que têm processos dentro do STF tramitando em tribunais superiores, como o STJ também. Esse escritório é do servidor Tomás Henrique Goma de Azevedo e o nome dele aparece mais de 100 vezes dentro do próprio site do STF. Eu vou mostrar aqui para vocês o site do STF e se a gente digitar o nome desse cara, Tomás Henrique Goma de Azevedo, vai aparecer mais de 100 vezes. Eu estou aqui com o site aberto e como vocês podem ver, quando a gente coloca o nome do cara aqui, Tomás Henrique Goma de Azevedo, dentro do site do Supremo Tribunal Federal, você pode ver que aparecem mais de 100 processos, na verdade são 123 processos que envolvem o nome de Tomás Henrique Goma de Azevedo. E alguns desses processos têm como relatores a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com o ministro Cristiano Zanin, não é? Então, esse é um servidor, um advogado que emite pareceres técnicos sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, vocês puderam ver aqui, pela quantidade de processos relacionados com o nome desse, que o negócio é meio estranho. Como é que um cara desse, que tem um escritório de advocacia próprio, que trabalha com clientes que têm processos dentro do STF, vai poder julgar parecer técnico contra ministros do próprio STF? Não é? É uma coisa, no mínimo, imoral. Não estou dizendo aqui que o cara faça isso por má fé, mas é no mínimo estranho. Se não for ilegal esse tipo de coisa, é no mínimo imoral, como eu venho dizendo várias vezes. Então esse cara não tem condição nenhuma de julgar nenhum parecer de impeachment de nenhum ministro do STF. Eu vou mostrar aqui para vocês
repórter que elaborou a notícia, o Edson Salgueiro, que através do perfil da Camila Abdu no Instagram explica direitinho do que se trata essa reportagem que faz essa denúncia sobre análise de pareceres técnicos dentro do STF. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma imoralidade vindo do Senado. Quem podia imaginar, não é mesmo? Imoralidade, Senado, Supremo, está tudo interligado. Por isso que é uma imoralidade do Supremo Tribunal Federal, junto com o Senado, na mão de Rodrigo Pacheco, com o advogado-geral. Olha esse enrosco, isso virou uma manchete dentro da revista Oeste. Foi um dos maiores furos de 2024 da Oeste. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Edson Salgueiro, que fez essa reportagem que está bombando. Então ele vai explicar para vocês o nível de imoralidade que está acontecendo na casa. É isso aí. Então, primeiro, para quem quiser acompanhar, tá na edição semanal da revista Oeste. Então, conto com a leitura de vocês. Não sei se vocês lembram, mas em 2021, lá por agosto mais ou menos, já estava rolando uma tensão entre o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro na sua primeira vitória na eleição presidencial, primeira e única. E em 25 de agosto daquele ano, havia uma expectativa se o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pautaria ou não este pedido de impeachment que o Bolsonaro protocolou contra o ministro do Supremo. Então, o Pacheco convocou uma coletiva de imprensa para tratar desse assunto e explicou ali que basicamente não pautaria pedido de impeachment nenhum, porque, segundo o que ele chamou de advogados gerais do Senado, Advocacia Geral do Senado, não havia argumento jurídico que embasasse um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, na coletiva, ele disse que os argumentos foram muito enfáticos e muito seguros do ponto de vista técnico e jurídico, e que por isso ele não pautaria o pedido de impeachment protocolado pelo presidente Bolsonaro contra o Moraes. Ocorre o seguinte, que em razão da tensão daquele momento, de os personagens dessa história serem tanto Moraes quanto Bolsonaro, ninguém se ateve, naquele momento, a entender quem que era o tal do advogado-geral do Senado ou os advogados-gerais do Senado que assinaram esse documento contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E a gente foi atrás dessa história. Esse homem, esta pessoa, esse profissional que assinou o documento contra o pedido de impeachment chama Tomás de Azevedo. Quem é Tomás de Azevedo? Ele é um servidor do Senado. Ele trabalha num setor que é responsável por analisar a parte técnica e jurídica dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo dentro do Senado. Ele está lá desde 2011 e é agora que a história começa a ficar interessante. Mesmo enquanto advogado-geral do Senado desde 2011, ele abriu um escritório de advocacia privado chamado LAFV Advogados, lá em Brasília também. E qual que é a curiosidade dessa história? Ele ele presta serviços a empresas que têm causas em tribunais superiores. E quais são esses tribunais superiores? O Supremo Tribunal Federal, do qual o ministro Alexandre de Moraes faz parte, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então aí começa a se desencadear um conflito de interesses. Por quê? Porque pesquisando no portal de transparência do próprio Senado e do Supremo, o escritório de advocacia do Tomás de Azevedo, servidor do Senado e sócio fundador de um escritório de advocacia privado, o nome do Tomás de Azevedo aparece pelo menos 120 vezes em processos no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele presta serviços de advocacia para pelo menos 120 empresas, ou CNPJs ou CPFs, que têm causas no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pensando do ponto de vista aqui de uma lógica até capitalista, não vou usar um termo pejorativo, mas é o seguinte: ele tem interesse que suas causas, ou as causas dos seus clientes no seu escritório de advocacia privado, tenham sucesso nesses tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal incluso. Ou seja, ele não teria motivos para desagradar o Supremo Tribunal Federal. Então, que tipo de incentivo ele teria de ter, mesmo com argumentos jurídicos importantes, para protocolar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Porque ele não quer desagradá-lo.
há pelo menos uma dezena ali de processos que o próprio Moraes é relator. Ou seja, tem 120 processos deste escritório de advocacia do Tomás de Azevedo no Supremo Tribunal Federal, uma dezena do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não tem a menor lógica, o menor sentido ético de você ser um servidor público e ainda assim ser sócio fundador de escritório de advocacia privada que trabalha em casos que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Então, naquele momento, embora essa história por si só já seja um escárnio, naquele momento isso passou batido e por meio de pesquisa e, claro, boas fontes interessadas no bem do Brasil, a gente descobriu esse conflito de interesses. Só que nosso papel aqui é jornalístico. Então, para entender, para ter subsídio, para ter argumentos contundentes, a gente foi atrás da opinião de especialistas. Então, a gente foi atrás da professora Samantha Meyer, que é professora de Direito da PUC de São Paulo, e do advogado constitucionalista André Marcilha. Então, eles deram todos os argumentos teóricos, técnicos, jurídicos, para mostrar que há um conflito de interesses, sim, nessa história, e que não faz o menor sentido alguém que é servidor do Senado e que, ao mesmo tempo, tem um escritório de advocacia privado, ser alguém responsável por analisar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Então essa história está bem delineada no site da Revista Oeste, está ali com os valores do salário dele, por exemplo, é uma pessoa que ganha mais de 40 mil reais por mês no Senado. Então, assim, ele é servidor público, ele presta serviços públicos, mas ele tem interesses privados naturalmente. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter nem nada nesse sentido, mas há um conflito de interesses. A vida privada dele diz uma coisa, ele, enquanto servidor público, diz outra. Então essa história está bem delineada no site da Revista Oeste, tá? É uma edição só para assinantes. Se você quiser acompanhar, acessa, tem um menu ali principal na parte superior do site. A reportagem chama Imoralidade Suprema, então eu conto com a leitura de vocês. Então é isso, pessoal. Não dá pra... Ai, quase que eu caí. Não dá pra vir muito porque estou aqui com o Matheus, mas assim, acessem, que o babado é bom. Eu acho que nós temos aí um novo alvo para que a gente cobre o impeachment desse ministro, né, desse Sol Rei, que é o máximo que dá para falar por enquanto. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, fala tchau! Então, pessoal, vocês acabaram de ver o que está acontecendo dentro do nosso Senado e dentro do próprio STF, não é? Agora, como é que esse cara, esse Tomás Henrique Guma de Azevedo, que assinou um pedido contra o impeachment de Alexandre de Moraes, vai ter idoneidade para fazer um parecer técnico contra qualquer funcionário do STF, não é mesmo? Ele acaba analisando os pedidos de impeachment e acaba tendo um escritório que trabalha para o governo com processos para clientes que têm processos dentro do STF. E isso é só uma das pontas dos grandes tentáculos que enraizam o nosso sistema jurídico aqui no Brasil, não é? A gente sabe que isso vem acontecendo, esses esquemas vêm acontecendo há muito tempo. Isso acontece por conta dos ministros terem praticamente um cargo vitalício dentro do governo. Isso faz com que eles criem raízes e consumam todo o aparato jurídico e estatal que nós utilizamos aqui no Brasil, e a coisa acaba ficando podre, não é verdade? A gente sabe disso porque desde 2018 a gente vem ouvindo falar que o Gilmar Mendes era um dos caras que mandou soltar o Barata Filho, não é? Lá no Rio de Janeiro. O Gilmar Mendes, que é padrinho de casamento da filha do Barata Filho, e favoreceu também a Lelis Teixeira, que é ex-presidente da FETranspor. Além da esposa do Gilmar Mendes, a Guiomar Mendes, trabalhar no escritório de advocacia que atua para a FETranspor. Então, você vê ministros do STF ligados com empresas fora do STF, né? E isso também traz uma desvantagem comercial para outros escritórios de advocacia. Afinal de contas, os clientes vão preferir os escritórios de advocacia que têm como donos ministros do STF, como Gilmar Mendes, como Cristiano Zanin,
que foi colocado dentro do STF por ser ex-advogado do Lula e amigo íntimo do Lula, né? Todo mundo sabe que o Zanin tem um escritório de advocacia e que recebeu dinheiro de campanha de Lula no valor de R$1.200.000. Todo mundo sabe. Então, esses ministros estão podres até o osso com esses esquemas de corrupção que se enraizaram dentro do STF. Muito obrigado, senhor Álvaro, por ter sugerido essa notícia. Eu vou deixar o link da notícia da Revista Oeste na descrição deste vídeo. Espero que vocês acessem e leiam a notícia, porque é uma notícia muito esclarecedora e abre os nossos olhos para mais um escândalo que acontece dentro da STF e depois a gente não sabe porque é tão difícil mover processos de impeachment contra ministros do STF. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha e de escrever no comentário o que você acha do que está acontecendo mais uma vez no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até já!